Uma das maiores dúvidas dos peritos que estão iniciando suas carreiras se refere à elaboração da proposta de honorários. Eu lembro que eu já postei diversos vídeos aqui neste canal sobre esse assunto e tenho certeza que eles serão de grande ajuda para vocês. Entretanto, as dúvidas são ainda maiores quando abordam a questão de impugnação de honorários ou então os casos em que uma das partes conta com assistência judiciária gratuita e existe a limitação de honorários, né? Em relação a como elaborar uma petição de resposta à impugnação de honorários, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que publiquei no dia 10 de outubro do ano passado, tá? Quanto aos casos de assistência judiciária gratuita, eu me reporto aos vídeos que eu postei no dia 27 e dia 28 de novembro de 2019, tá? Nos quais eu dou algumas dicas acerca da resolução 232 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. 2016 não, 2012, se não me engano, tá? Mas fica meio complicado vocês saírem aqui no meu canal buscando esses vídeos, né? Para facilitar a vida de vocês, eu criei uma playlist com os principais vídeos relacionados à elaboração de proposta de honorários, aos casos referentes à assistência judiciária gratuita, relacionadas à atividade pericial, tá? E, por último, hoje, eu vou mostrar para vocês uma manifestação que eu fiz na data de ontem, certo? Na qual eu fui nomeado em um determinado caso de uma revisão de um contrato de financiamento de veículos e tive que declinar, porque os honorários foram arbitrados ao valor da tabela do CNJ. E assistindo ao meu vídeo aqui, vocês vão entender o porquê que nós, peritos, não podemos aceitar tais condições. Me segue aí, me segue aí. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos abrir aqui. Aqui está vejam, é um processo, eu juntei na data de ontem, eu simplesmente ocultei aqui o número do processo, os dados do processo, porque só me cabe mostrar para vocês o conteúdo dessa petição, ok? Então, gente, vamos lá. Eu sempre inicio as minhas petições com a minha identificação. Lógico, vocês farão da mesma forma. E nesse caso, eu já fui direto ao assunto. Me identifiquei e falei aqui, ó. Pedro Eugênio, Peio de Oliveira Neto, papapá, perito contador, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência declinar da nomeação como perito na presente demanda. Vocês vão me perguntar, pô, Pedro, mas é só isso? Você chega assim e diz que não vai fazer o trabalho? Não, gente, não é só isso, tá? Daí aqui na sequência eu explico. Esclareço que tal atitude se faz necessária em virtude da limitação dos honorários periciais ao importe de R$ 370, conforme assim disposto no despacho saneador acostado à movimentação tal do processo. Daí vem aqui, coloquei aqui ó, nesse item do despacho, a juíza colocou. Nestes termos, arbitro em favor ao senhor perito, importe de R$ 370 a ser arcado pelo Estado do Paraná, artigo 95, parágrafo 3º, 1 do Código de Processo Civil, nos termos da resolução 232 de 2016 do CNJ, bem como dos demais regramentos administrativos a serem editados sobre essa matéria pelo Tribunal de Justiça aqui do meu estado. Vejam, gente. Nesse caso, houve uma seguidora aqui do site que outro dia me perguntou, Pedro, você poderia nos indicar como colocar na petição aquela questão das 5 vezes a tabela do CNJ? Não, dá para fazer isso, gente. Mas veja, nesse caso, no primeiro momento, eu nem recomendo que façam isso, porque nesse caso, a magistrada já determinou, já arbitrou meus honorários, R$ 370 e fim de papo, tá? Então, na sequência, o que eu coloquei aqui, ó. Tal montante, com devido respeito à nobre magistrada, é demasiadamente inferior aos honorários previstos por esse perito para a elaboração da prova técnica requerida, com base na complexidade e volume de trabalho previsto para atender 3 pontos controversos e 2 quesitos formulados pelo doutor juízo, 14 quesitos
formulados pela parte requerida e 12 quesitos elaborados pela parte autora. Ou seja, são 31, entre pontos controversos e quesitos, são 31 questionamentos, certo? Daí, na sequência, eu apresentei apenas a título informativo, ou seja, eu não estou propondo esses honorários, porque eu já não aceitei o encargo naquele valor de R$370. Eu coloquei aqui, ó, apenas a título informativo, apresento abaixo o montante dos honorários aplicável à presente demanda. Listei aqui todas as tarefas. É lógico que você não vai colocar 50 tarefas que você irá fazer, entende? Aqui eu costumo colocar um sumário das tarefas, leitura e análise das peças processuais, elaboração da planilha de evolução do saldo devedor do contrato que será revisado, confecção de cálculos, tabelas e gráficos, isso para atender os questionamentos efetuados pelo juízo e partes litigantes, elaboração do laudo pericial, revisão do laudo pericial. Veja que aqui eu estimei 8 horas para fazer esse trabalho. Valorei essas 8 horas aqui com base na tabela da PEPAR, logicamente que não aplicando o valor integral dos honorários para todas as tarefas que eu farei, mas apenas aqui para a elaboração do laudo pericial, que é aquela em que eu utilizarei, digamos, a maior parte do meu conhecimento para atender os pontos controvertidos e quesitos, né? E cheguei aqui ao montante de R$ 2.362,50 e concedi aqui um desconto para a viabilização da prova pericial, já sabendo que se eu apresentasse esse valor de R$ 2.362,50, as partes questionariam, certo? Aqui nesse caso eu já concedi um desconto de 20% a título de viabilização da prova pericial. Cheguei a 1.890. Vejam que 1.890 é aproximadamente 5 vezes o valor da tabela do CNJ, mas eu não coloquei isso nesse momento. Por quê? Mais uma vez, a juíza arbitrou os honorários em 370 e eu, como perito, eu não aceitei fazer esse labor pericial por tal valor, tá? Na sequência, não basta isso, gente. Você tem que explanar um pouco mais, tá? Eu coloquei aqui, ó, ou seja, o valor arbitrado corresponde a menos de 20% daquele que seria cobrado para a realização dessa prova técnica, né, relativa à revisão, nesse caso é um contrato de financiamento de veículo e atendimento a aproximadamente 30 quesitos, como nos autos hora em questão, não sendo possível esse perito aplicar um valor tão ínfimo para a realização do trabalho pericial. Tá? Daí, aqui eu coloquei na sequência, destaco que desde 2013 esse perito realizou 63 provas periciais sobre a condição de assistência judiciária gratuita, sendo que grande parte dos honorários ainda se encontra pendente de pagamento, que totaliza aproximadamente R$160 mil. Gente, R$160 mil em valores originais, tá? Quando eu tiver que atualizar isso daí para executar os honorários ou para que a parte condenada me pague, o valor será maior. Ou seja, você como honorário, como perito, você acha justo abrir mão de R$160 mil por um trabalho que você, perito, já realizou? Esse trabalho aqui eu realizei para ajudar os magistrados, entende? Eu aceitei sobre a condição de receber ao final da parte vencida ou proporcionalmente às partes, conforme estabelecido na sentença ou no acordo, tá? Sendo que em todos esses casos aqui a minha proposta de honorários foi homologada, ou seja, em nenhum desses casos aqui eu aceitei a fazer o trabalho vinculado a tais tabelas de honorários, tá? Mas eu, visando auxiliar alguns dos juízos que normalmente me nomeiam, nos casos em que o juiz de ofício ele rateou os honorários à proporção de 50% para cada uma das partes, tá? Independentemente de qual delas tinha solicitado a realização da perícia, tendo sido limitado apenas o valor referente à parte cabível que foi beneficiada com assistência judiciária gratuita, embora tenha sido minorada essa parte da verba pericial, eu aceitei
fazer os trabalhos em respeito ao juiz e também visando auxiliar o juiz a resolver esses processos, a dar um ponto final a essas lides, ok? Ou seja, eu coloquei aqui que eu não estou simplesmente me esquivando de auxiliar o juiz nesses casos de assistência judiciária gratuita. Eu já ajudei um montão. Eu não recebi em diversos casos. Tem um valor aqui que dá, dá mais de 10 mil reais por mês aqui. Se for pensar que isso é um honorário relativo a um ano, certo? E no final aqui eu pedi deferimento da minha petição, né, do meu pedido de exclusão como perito nessa demanda, né? E me coloquei à disposição para outras demandas futuras, tá? Ou seja, gente, eu digo o seguinte: você como perito, você tem uma função importante como auxiliar da justiça, certo? Você tem que, com extremo rigor técnico, auxiliar o juiz a resolver os pontos controvertidos das demandas em que foi nomeado, certo? Mas você não é uma ONG, você não trabalha de graça, certo? Com certeza, os patronos não abrem mão dos honorários deles, certo? Eles não abrem mão dos honorários deles. Então, você, como perito, também não poderia ser diferente, tá? Recomendo a todos que reflitam bastante acerca disso, tá? Não estou dizendo aqui para ninguém, se quiser aceitar realizar os trabalhos sob essas condições, tudo bem, mas eu acho que enquanto houverem profissionais aceitando realizar os trabalhos por valores tão ínfimos, né, a justiça vai ficar tranquila, vai continuar mandando nomeações para profissionais que muitas vezes não são capacitados para fazê-los, né? E nós, peritos que estudamos muito e estamos sempre atualizados para prestar um trabalho de alta eficiência, um trabalho muito bom para que o juiz resolva as questões pendentes nesses processos, nós seremos prejudicados, tá? Então, gente, mais uma vez, olhe lá no descritivo desse vídeo e assista. Se você quiser, assista todos os vídeos que eu já publiquei em relação à elaboração de propostas de honorários, resposta à impugnação de honorários e também em relação à assistência judiciária gratuita, tá? Aqui fica um grande abraço do Pedro Neto, fique com Deus e até o próximo vídeo.